Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Astro Insight 77, nossa comunidade, nosso cantinho de autodesenvolvimento. É um prazer enorme ter vocês aqui nessa jornada, nessa caminhada, dentro de uma playlist onde a gente está falando da nossa querida mandala astrológica. E hoje a gente chega à casa 9, uma casa extremamente importante. O número 9 por si só, ele é um número muito cabalístico, né? Um número muito de fechamento de ciclos, de finalizações, de recomeços, de renascimento, né? Então, falar dessa casa nova é a gente poder mergulhar num portal muito interno, né? A gente está falando aqui da expansão da mente, do espírito, da alma. A gente está falando aqui da influência da nossa jornada na vida do outro e também da influência do outro na nossa jornada. Então, isso é extremamente importante para que a gente entenda o nosso propósito nessa vida. Então, quando a gente fala de casa nova, a gente está falando de um portal de sabedoria. É muito comum você ver alguns astrólogos falando, né, que é a casa da filosofia, das crenças, é a casa da espiritualidade, né? Porque é ali onde nós vamos encontrar as nossas convicções mais profundas. É na casa nova onde a gente se reconhece, onde a gente busca o significado da nossa vida. Inclusive, com a exploração e a maturidade dessa casa nova, é ali que vai nascer os maiores questionamentos das nossas vidas. Vamos falar de questionamentos de crenças. Às vezes daquilo que a gente passou uma vida inteira imaginando que era, e aquilo se desconstrói, né? Estamos falando também da busca por um conhecimento muito mais avançado, muito mais profundo. Então, muitas vezes, quando a gente está com boas ativações ali na casa 9, períodos da vida com grandes ativações ali, é aquele momento que a gente vai estudar, vai ler, vai buscar autoconhecimento, vai ter os nossos insights, né, os melhores insights da vida, porque a gente está vivendo uma fase onde a casa nova ela está muito ativada e ela está buscando, tá querendo de nós respostas que só nós temos, respostas que estão muito no nosso interior, né, na nossa vida. Então a gente está falando aqui também de uma casa que vocês vão sempre remetê-la a culturas, a vivências, a gente descobrir o prazer de viajar, de entender outras perspectivas de vida, né? Ontem eu estava assistindo uma aula da minha professora, a Fabi Fortunato, muito interessante, né? Ela lembrando o mito da caverna de Platão, né? É você sair da caverna, buscar outras perspectivas e enxergar. Só que essa busca por essa perspectiva, ela vai nascer muito dentro de nós. Então, veja, é eu projetar e enxergar o que está externamente ao meu redor através da minha perspectiva interior. Eu vou expandir os meus horizontes através de uma busca de identidade e de propósito interior. É muito interessante, né? É uma casa que vai dizer para a gente, olha, vai além disso que você está vendo, vai além do que é físico, do que é mental, né? Vai para o mundo das ideias, vai experimentar outras coisas para que você possa trazer para dentro de si suas próprias conclusões. Ou seja, uma casa, a gente vai ver na casa 10 que é a casa de como a gente se mostra para o mundo, a casa nova é o momento em que a gente se recolhe para se preparar para fazer essa ida para o mundo, né? Que é a casa 10 que a gente vai ver logo mais. Quais são as influências que a gente pode ter, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma casa nova em Sagitário, né? Sagitário é um signo mais aventureiro, mais otimista, de grandes descobertas. Sagitário é aquele signo que o próprio desenho de Sagitário, né, já nos remete a isso, é aquela seta, aquilo que olha para o horizonte. Então, a gente tendo ali uma casa nova em Sagitário, a gente vai ser sempre essa pessoa em constante busca, querendo encontrar novos propósitos, novos sentidos, experimentar novas coisas, né? Então, é uma perspectiva muito interessante, né? Você ter uma casa nova em Sagitário, porque isso vai de encontro exatamente o que a casa nova ela nos propõe.
Já que se a gente tiver ali gêmeos, né? Tiver um gêmeos em casa 9, né? Ou a casa 9 em gêmeos, né? Gêmeos é um signo mais curioso, mais versátil. É também o signo das comunicações, né? Então, às vezes, você vai buscar esse autoconhecimento através de muitas conexões. Você vai se conectar com outras pessoas, você vai interagir, você vai gerar essa descoberta interior a partir da perspectiva do outro, né? Porque Gêmeos está muito voltado para isso, para a comunicação, para a troca de ideias. É um signo muito voltado para essa interação. Então, eu necessito do outro para que eu consiga trazer essa identidade para mim mesma e descobrir o meu propósito, né? Aqui são exemplos, tá, pessoal, de influências. É claro que a gente sempre reforça que se você quiser interagir um pouco mais e saber a sua perspectiva pessoal, interpretar a sua mandala, você precisa consultar um astrólogo profissional, tá bom? E aí vamos falar um pouco de planetas, né? Imagina um Júpiter em casa 9. Júpiter é o grande benéfico, aquele que expande. Então, eu vou ter ali uma pessoa muito conectada a grandes oportunidades, pessoas otimistas, pessoas que têm uma fé muito forte, pessoas que têm a capacidade de materializar e de expandir aquilo que tem como propósito de vida muito, de maneira muito criativa, né? Então, se eu tenho ali a presença de Júpiter formando aspectos positivos dentro da minha casa 9, vai nessa busca, procura, enxerga dentro de você o que é que você quer fazer, qual é o sentido da tua vida e vai. Vai, porque Júpiter expande, Júpiter vai te dar as oportunidades que você precisa para fazer com que isso aconteça lá na casa 10, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Já o Mercúrio, se a gente tem ali um Mercúrio muito bem posicionado dentro da casa 9, a gente pode estar falando muito aqui de uma curiosidade intelectual. Então, é aquela pessoa que vai na busca do conhecimento, né? Vai tentar, através do conhecimento, através das diversas ideias e culturas que estão ali ao seu redor, e de uma boa comunicação também com o outro, achar esse propósito, achar esse sentido, né? Então, é alguém que vai estar ali diante de uma busca interior, mas sem se desconectar daquilo que está acontecendo ao seu redor, né? E aí, claro, a gente chega em um exemplo com Saturno, um Saturno em casa 9 muito bem posicionado, a gente pode sim estar diante de uma pessoa que vai buscar esse conhecimento, mas de uma maneira muito estruturada e muito prática. A gente não pode esquecer que Saturno, ele é o grande professor. Então, ele é o metódico, ele é o passo a passo. Então, é provável que a gente esteja falando aqui de pessoas que têm essa perspectiva da busca interior, mas de uma maneira muito pedagógica, né? Olha, eu vou fazer um curso, e depois desse curso eu vou fazer isso, e depois que eu fizer isso, eu vou fazer isso, meio que um passo a passo dessa jornada. É uma jornada interior, mas muito pautada por um passo a passo. E na busca prática daquilo. Então, não apenas ficar no mundo das ideias, né? Como Mercúrio. Mercúrio está ali mais no mundo das ideias. Saturno não. Saturno eu tenho a ideia, mas como é que isso se materializa, né? Então, aí são algumas influências que a gente pode ter. Dicas para a gente explorar essa casa nova, essa casa 9, né? Então, investir em novos conhecimentos. Então, a gente pode estar falando aqui de cursos, leituras, workshops. Quais são os assuntos que te atraem? Quais são os assuntos que fazem sentido para você, né? Uma outra possibilidade é a ampliação dos nossos horizontes. Então, viajar, explorar novas culturas, interagir com outras pessoas, tudo isso pode ser uma perspectiva que pode nos ajudar a melhor interpretar a nossa casa 9, né? O nosso propósito, nos fazer entender o nosso propósito, né? Uma outra coisa muito importante, e a gente tem que estar muito preparado para isso, é que a casa 9 vai nos fazer refletir sobre nossas crenças, vai nos fazer questionar as nossas crenças. E às vezes essas crenças, elas estão muito enraizadas dentro de nós. Elas vêm da educação que nós recebemos, da religião que nós praticamos. E às vezes a gente precisa se, vamos dizer assim, nesse processo de autoconhecimento e de descoberta, ressignificar muita coisa
que até então para a nossa vida não fazia nenhum sentido. E tudo isso por quê? Porque dentro dessa jornada do herói, a gente precisa se conectar com o nosso propósito. A casa 10 que a gente vai ver daqui a pouco, o meio do céu, como eu me mostro para o mundo, eu só vou ter uma casa 10 muito bem ativada, muito bem funcional, se eu tiver feito o passo anterior muito bem na casa 9. Se eu tiver descoberto, se eu tiver conseguido me conectar comigo mesma para descobrir qual é o sentido da minha jornada, qual é o meu lugar nesse universo, ou por que que eu estou aqui, quais são os meus talentos que eu posso colocar à minha disposição e à disposição do outro, quais são os talentos que eu quero e preciso, mas é que eu preciso desenvolver, que eu preciso fazer uma jornada, o que eu preciso aprender. Isso é casa 9. Isso é casa 9. Então, assim, a gente realmente está diante de uma casa muito, mas muito, muito importante, né? Então, resumindo, a casa 9 é um mapa para a nossa autodescoberta. Ela vai nos convidar a explorar aquilo que está desconhecido em nós. Ela vai nos proporcionar adquirir mais sabedoria através de conexões com diversas outras fontes e a encontrar o nosso mapa, o nosso lugar, né, nesse grande mapa da existência, que é o universo. Bom, pessoal, espero que isso tenha feito sentido para vocês. Convido vocês a inscrever-se aqui no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo, Astro Insight 77 também no Instagram, e a gente se encontra logo mais nos desafios da Casa 10. Beijo enorme e fique em paz.